Então, pessoal, tudo bem? Queria resumir nesse vídeo bem curtinho 4 aspectos do que aconteceu agora com a demissão do Sérgio Moro e o que pode acontecer com o Brasil, com o governo Bolsonaro a partir desse fato. São 4 pontos que eu queria tratar e em cada ponto eu vou fazer alguns comentários. O primeiro ponto, obviamente o Sérgio Moro revelou uma série de atos bastante questionáveis do Jair Bolsonaro, mas revelou pelo menos 2 crimes de responsabilidade. O primeiro é que o Bolsonaro, segundo o Moro, teria assumido que ele tem todo o interesse de interferir nos inquéritos no STF que correm contra a sua família, e para isso o Bolsonaro usaria, obviamente, um controle forte sobre a Polícia Federal. Daí o interesse tão forte de mudar o comando da PF. O segundo crime que o Moro teria revelado é que o Sérgio Moro disse que não assinou a demissão do Marcos Valério, a exoneração no Diário Oficial. Ou seja, o governo e o Bolsonaro, que assina assim, o ato de exoneração, forjou, colocou a assinatura do Sérgio Moro sem que ele autorizasse. Isso é muito grave, os 2 fatos incorrem, podem ser qualificados como crime de responsabilidade. Como consequência, o segundo ponto já é isso. O pronunciamento do Sérgio Moro na sua coletiva de imprensa, que foi quase uma delação premiada, abre caminho, escancara as portas por impeachment do Bolsonaro. Só que isso, obviamente, vai enfrentar resistência de setores do Congresso Nacional, inclusive porque o Centrão, com o PP à frente, está embarcando no governo e, obviamente, eles vão tentar manter o governo Bolsonaro a salvo. E vale lembrar que em fevereiro, próximo fevereiro de 2021, vai acontecer eleição para a Câmara, para a presidência da Câmara. Rodrigo Maia não pode se candidatar, a não ser que façam algum arranjo jurídico, mas ele não pode se candidatar em princípio, e o Bolsonaro vai querer, obviamente, influenciar na eleição da presidência da Câmara para garantir que seja eleito um deputado da sua base e, com isso, garantir a salvação do seu governo. Por outro lado, a oposição e os vários setores, inclusive o setor lava-jatista, que agora rompeu definitivamente com o bolsonarismo, eles têm interesse de eleger um presidente alinhado à oposição ao Bolsonaro. O terceiro ponto é que o Sérgio Moro praticamente anunciou a sua candidatura à presidência ou a outros cargos no futuro breve. Ele falou que seguirá em qualquer lugar que ele estiver, ele seguirá à disposição do país para o que o país precisar dele. Isso aí nas entrelinhas é muito claro o objetivo do Sérgio Moro. E isso, na verdade, é coerente com a própria postura dele na coletiva, quando ele entregou muitos dos podres do governo Bolsonaro e alguns podres, como a gente falou aqui, que podem causar o impeachment do Bolsonaro. Então, a questão é, o Moro, depois de ter rompido dessa forma tão agressiva, tão violenta com o bolsonarismo, ele vai ser digno, ele vai conseguir obter a confiança da direita brasileira? Será que vão confiar no Sérgio Moro? Vamos lembrar que tem o João Dória, o governador de São Paulo, aí na fila, está sendo construído inclusive pela Rede Globo, que o colocou como principal porta-voz nesse momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus no Brasil. Então, assim, vão construir o Moro, vão colocar ele na frente da fila, à frente do João Dória, ou vão fazer uma aliança, Moro de Via, como é que vai ser isso? Por fim, e não menos importante, Sérgio Moro também confessou ter cometido um crime, e um crime grave, já que ele era juiz federal no momento em que ele cometeu esse crime. Ele assumiu que pediu ao Bolsonaro eleito, ainda não tinha tomado posse, o Sérgio Moro foi à sua casa, todo mundo lembra desse episódio, em novembro de 2018, o Sérgio Moro afirmou hoje na coletiva que ele pediu que fosse garantido a ele, a sua família, uma pensão para o caso de acontecer alguma coisa com ele. Estamos falando de um juiz federal pedindo uma vantagem para si para assumir um cargo político. Isso é gravíssimo e Sérgio Moro vai ter que responder por isso. Então, esse é o resumo da coletiva do Sérgio Moro e vamos ver o que acontece agora diante desses fatos todos.
Então, gente, só complementando aqui, porque o Bolsonaro acabou de fazer o pronunciamento dele, que é uma coisa patética, que a mim pessoalmente não me surpreende muito, porque conheço o Bolsonaro de longa data, desde 2001, que eu convivia com ele na Câmara dos Deputados, primeiro como visitante, depois como funcionário da Câmara, e cobrindo jornalisticamente a Câmara, mas enfim, Bolsonaro foi acusado de uma série de crimes pelo Sérgio Moro e a resposta dele, ele teve que falar de metro, teve que falar da piscina olímpica, do aquecedor da piscina olímpica do Palácio da Alvorada, falou do suposto namoro do filho dele, que ele se refere como 04, com a filha do sargento, que é vizinho do Bolsonaro no condomínio lá, Vivendas da Barra Pesada, e que é acusado, né, suspeito de ser cúmplice do assassinato de Marielle. Teve que falar também, dizer que o Moro, que ele, Bolsonaro, abriu o coração para o Moro e o Moro não abriu o coração para ele. Enfim, tudo isso para poder negar as acusações que o Sérgio Moro fez, gravíssimas para eles, e que certamente vão abrir as portas para o impeachment, para o afastamento do Bolsonaro. Não, ninguém pode apostar nada, a gente está no momento de pandemia, o Congresso Nacional está fazendo sessões virtuais e isso não está no horizonte de curto prazo que vai se alterar, mas o fato é que Bolsonaro, acho que selou o destino dele aqui, e a pergunta que a gente faz é: quem que vai embora primeiro, Bolsonaro ou a pandemia do coronavírus?